Esse tema vem para os nossos corações como um alerta de Deus, como um fortalecimento da graça do Senhor. Se nós entramos num combate sabendo quem é o nosso inimigo e conhecendo o nosso inimigo, a estratégia que Deus nos dá é para vencer. Se o inimigo que está à nossa frente, nós o conhecemos e sabemos quais as armas que devemos usar contra ele para derrotá-lo, isso nos dá uma vantagem, sim ou não? Sim. Então o Senhor, Ele quer nos levar ao conhecimento dessa batalha, desse combate espiritual. E assim era a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele entendia e compreendia o combate que ele vivia. Então quando ele entrava para a batalha, ele conhecia o seu inimigo e ele sabia que Deus é imensamente mais forte do que o inimigo e honraria a sua fé, daria vitória para ele. Então essa noite o Senhor vai nos armar, vai nos dar armas poderosas para vencer. Quantos de nós estamos num combate espiritual, numa batalha, estamos sendo atingidos de todos os lados, de todas as formas, mas muitas vezes achamos que é comum, que são situações das nossas vidas. Então o Senhor vem nos abrir, nos alertar para entender o que estamos vivendo. Pega comigo a palavra, vamos falar do apóstolo Paulo, direcionando essa epístola, essa carta à comunidade de Efésios, à comunidade de Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 10. É uma das leituras que mais retrata de forma clara sobre a batalha espiritual. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 em diante. Vamos entender a direção do coração de Deus para nós nessa noite. Vamos mergulhar nessa palavra e compreender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Acompanha comigo. É importante que você escute e medite essa palavra, que essa palavra possa cair profundamente no teu coração. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, mantendo-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, é impressionante a vida do apóstolo Paulo, porque o discernimento que ele trazia com ele, a sabedoria, o entendimento, a certeza das coisas de Deus, que ele trazia no seu coração e que ele transmitia para as comunidades através da sua evangelização,
levava o povo a essa maturidade, a se preparar para combater o bom combate. É interessante que o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência muito profunda com Deus, que o levou a seguir o Senhor com a sua alma e com o seu coração. Então isso despertou no inferno um ódio muito grande do apóstolo Paulo, porque através do seu testemunho, da sua evangelização, da sua oração, ele arrastava multidões, ele levantava um povo voltado ao coração de Deus. Então todo aquele que desperta na sua fé, que cresce na sua fé, ele se torna conhecido no inferno. Sim, porque os demônios logo se levantam para tentar atrapalhar e impedir a evangelização, os frutos da vida desse homem e dessa mulher de Deus. E com São Paulo não foi diferente. Então ele nos ensina a combater o bom combate. O apóstolo Paulo nos ensina a entrar na batalha e a vivenciar essa batalha, e conhecendo o seu inimigo, vencer o inimigo. Então é interessante que nós, católicos, cristãos, vivenciamos um combate espiritual diário. As nossas vidas, o nosso sim, a nossa busca pelo Senhor nos leva a entrar no combate espiritual. Como São Paulo é conhecido no inferno e é odiado pelos demônios, nós também somos. Nós incomodamos o inimigo todas as vezes que dizemos sim ao Senhor, todas as vezes que nos colocamos a evangelizar, a orar, a clamar pela graça de Deus. Por quê? Precisamos entender quem é o nosso inimigo, precisamos entender com quem estamos batalhando e como aconteceu essa grande batalha, da onde se iniciou essa batalha. Precisamos conhecer quem é Satanás e seus demônios. E a palavra então nos leva para Apocalipse capítulo 12, versículo 7, para entender essa realidade. Mas João Paulo está na palavra? Sim, está na palavra. Vamos entender a origem do demônio, da onde que ele veio, como temos combatido, como devemos combatê-lo, como devemos suportar pela graça de Deus as tentações e os ataques do inimigo. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Último livro da palavra da Bíblia. Amém? Vamos lá. Versículo 7. Olha só o que vai dizer aqui, o que o apóstolo João está narrando na última revelação da igreja. Está narrando no capítulo 12, no versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate. Versículo 8. Mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio, Satanás, o sedutor do mundo inteiro, e foi precipitado na terra, e com eles os seus anjos. Palavra do Senhor. Olha que interessante o que a palavra vem trazer aos nossos corações, essa clareza, que houve uma batalha no céu. João está narrando que não foi uma batalha na terra, ele está dizendo que houve uma batalha em outro lugar, fora da terra, no céu. Uma batalha aonde os demônios combateram os anjos, ou melhor, os anjos combateram os demônios. João Paulo, mas como isso aconteceu, e ainda mais no céu? Como é possível? O céu não é um lugar onde está Deus, onde a graça de Deus acontece? Como isso aconteceu? Então é importante a gente entender que a palavra que São João está narrando em Apocalipse foi um acontecimento que trouxe toda essa realidade do combate espiritual, da realidade do demônio. Qual foi então a origem do demônio?
Satanás, chamado Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, é conhecido como Lúcifer, era o anjo portador da luz. Lúcifer era um anjo que vivia no céu com Deus, era um anjo que comandava os louvores do céu, um anjo poderoso da hierarquia dos arcanjos. Quem são os 3 arcanjos que temos na igreja conhecido? Miguel, Gabriel e Rafael. Lúcifer era um anjo poderoso do céu e fazia parte aí dos arcanjos, devido à sua força, à sua capacidade no céu. Então, o que aconteceu? Lúcifer, por ser um anjo poderoso, ele tinha influência sobre os outros anjos, mas até então Lúcifer, ele servia a Deus, o seu Criador, porque quem criou os anjos foi Deus. Então Lúcifer, ele servia a Deus, mas aconteceu que Lúcifer, ele se voltou contra Deus, esse anjo forte, poderoso, ao qual Deus confiou. Ele se voltou contra Deus, porque Lúcifer ficou sabendo, então, vai dizer a teologia da igreja, a tradição, que Lúcifer ficou sabendo, então, que Deus mandaria o seu filho, que seria o rei aqui na terra, que teríamos aqui na terra Jesus, o Filho de Deus, que se faria homem. Lúcifer, ele sendo um anjo de Deus, um anjo, vamos entender, um anjo ele não tem corpo, ele é um espírito puro, não é como nós que temos corpo, ele é um espírito puro. Então, como um anjo, ele é superior à raça humana, e ele falou assim: não servirei a esse Deus homem que é inferior a mim. Então o que ele fez? Ele se levantou contra Deus, mas não fez isso sozinho, ele começou a influenciar 1/3 dos anjos do céu. A igreja nos ensina que há 9 hierarquias de anjo: querubim, serafim, tronos, potestades, arcanjos, virtudes. Então tem 9 hierarquias de anjos, e Lúcifer foi fazendo a cabeça de cada um desses anjos. Então ele pegou um dos serafins, pegou um pouco dos querubins, dos tronos, da hierarquia de potestade, dos anjos, e foi fazendo a cabeça. E 1/3 dos anjos do céu se voltaram contra Deus. Já não havia aquela comunhão no céu, os anjos já não se voltavam todos para Deus. 1/3 deles foram contaminados por Lúcifer. Lúcifer falou o quê? Não servirei. E voltou. Pensa, Lúcifer falando: nós não podemos servir a Jesus, o Filho de Deus, ele vai se tornar homem, ele vai ser mais fraco que nós somos superiores. Aí veio a arrogância, o orgulho, né? Então, o que ele fez? Ele contaminou esses anjos. Então, o apóstolo João está narrando que houve uma batalha no céu, porque Lúcifer se levantou contra Deus. E o que aconteceu? Os anjos de Deus se levantaram contra Lúcifer e seus anjos rebeldes. E quem é que estava à frente desses anjos no céu? São Miguel, arcanjo. Até arrepio quando falo de São Miguel, porque é tremenda a história de São Miguel. Quando Lúcifer se levantou com um exército contra Deus, São Miguel era um anjo que fazia parte ali dos outros anjos, que estava no meio dos outros anjos, mas o amor que São Miguel tinha por Deus era tão grande, que ele se levantou na autoridade e disse: quem como Deus? E a autoridade de São Miguel, ele se levantou como príncipe da milícia celeste, combateu Lúcifer. E o que aconteceu? A batalha no céu que João está narrando. E já não teve mais lugar para ele no céu. Ele foi, então São Miguel com seus anjos expulsaram Lúcifer e os anjos rebeldes. Eles foram expulsos do céu. Olha que interessante. Eles já não estão mais no céu, foram expulsos de lá por São Miguel. E eles caíram aonde? No inferno? O que diz a palavra? Eles caíram aonde? Na terra. Opa! 1/3, João Paulo, 1/3 dos anjos do céu estão na terra.
Sim, desde o início da criação. Esses anjos estão na terra. E é interessante a gente entender que o porquê dessa batalha, porque os demônios existem como seres, como pessoas. Eles são pessoas, eles pensam, eles têm a inteligência, mas eles, ao ser expulsos do céu, ao cair na terra, eles se tornaram de anjos de luz a anjos de trevas. Eles perderam a graça de Deus. Um anjo, é muito importante a gente entender que um anjo, ele tem uma perfeição da graça de Deus. Um anjo, quando ele toma uma decisão, ele não pode voltar atrás. Então, quando ele se decide pela maldade, ele não pode voltar atrás, porque ele não é limitado como a gente. Nós somos limitados, não temos um conhecimento, eles têm. Então, quando eles se decidiram a deixar atrair Deus, eles se tornaram anjos de trevas, e assim será por toda a eternidade. E eles estão aonde? Na terra. E a grande revolta de Satanás é contra Deus. Mas eles não podem fazer nada contra Deus, porque Deus é imensamente mais poderoso que eles. Foi Deus que criou os anjos. Entendam que os demônios foram criados por Deus, mas como anjos do bem. Eles rejeitaram a Deus e se tornaram anjos de trevas. E com o ódio deles, a raiva deles contra Deus, porque o que une eles é o ódio que eles têm contra Deus. Porque Deus teve que banir esses anjos do céu pela desobediência. E o que aconteceu? Eles, com esse ódio, falam o seguinte: não podemos atingir Deus diretamente, então vamos fazer o quê? Vamos atingir aqueles que Deus mais ama. Quem Deus mais ama? A criatura humana, eu e você. Então os anjos se levantaram para destruir de alguma forma a criatura humana. E aí que entra a questão da serpente que foi lá tentar seduzir Eva, para depois seduzir Adão, para aí eles desobedecerem e o pecado original entrarem na terra. É importante a gente entender que o pecado é uma criação angélica. Foi os demônios que inventaram, porque demônio eles não podem criar, o único que pode criar é Deus. Então é uma invenção angélica o pecado. Por isso é difícil de vencer o pecado. Por isso é necessário o Espírito Santo. João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então é necessário estar na graça de Deus para vencer as situações de pecado, as tentações. Então aí nós começamos a entender a realidade do mal no mundo. E começamos a entender o porquê há um combate espiritual. Porque quando será o fim de Satanás? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, acabou o tempo de Lúcifer. Então ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, vai dizer a palavra, ele tem insistido em levar a humanidade para o pecado. Para quê? Para que seja condenado eternamente com ele no inferno. O inferno foi criado para os demônios, não foi para o homem. Deus ama a humanidade, Deus ama o homem de uma forma imensa, extraordinária, mas muitos querem seguir o caminho de Satanás, muitos querem deixar Deus pelos prazeres, pelo pecado. Então aí entramos nós cristãos que amamos a Deus, que queremos a salvação, entramos num combate, porque Satanás vai fazer de tudo para me tirar e tirar você da graça de Deus. Ele vai nos seduzir, ele vai nos tentar, ele vai nos perseguir. Entende o porquê que você sofre hoje? Que não tem como viver uma paz aqui. A sua e a minha paz está no céu. É no céu que viveremos a paz em Deus, porque aqui há um combate, estamos numa guerra, meus irmãos, e é necessário se preparar para essa batalha. Muitos cristãos estão no meio de uma guerra e estão desarmados. Como você entra numa guerra desarmado? O que acontece? Acabamos nos ferindo. E é interessante o seguinte: os demônios não podem ler a nossa mente. É importante a gente entender isso. Os demônios, eles não podem ler o que está dentro da nossa mente. Só Deus sabe o que está no teu coração, o que passa na tua mente. Mas os demônios, eles têm uma intuição. O demônio, ele é velho, né? Ele é antigo, ele é ligeiro, é esperto, é astuto. Então ele observa a sua vida
e ele vai, a intuição dele, ele vai, se eu jogar isso aqui, ele vai para ali, ele vai pecar, se eu fizer aquilo, então ele não sabe o que você está pensando, mas é uma intuição dele, qual caminho você vai seguir, qual decisão, então ele tenta te tirar da graça de Deus. É interessante o seguinte, os demônios, eles não têm corpo, eles são espíritos, então eles não podem estar em lugares. O que acontece é uma tensão espiritual que eles focam em tal lugar onde eles querem agir, aonde eles querem operar de forma as suas tentações, onde eles querem prejudicar alguém, um local. Eu vou falar mais disso mais para frente. Então, assim, a tensão espiritual que eles colocam em tal situação, em tal pessoa, para tentar prejudicar aquela pessoa e tirá-la de Deus. Então eles não têm corpo. Então eles não podem estar em lugar. O que habita os lugares é um objeto que tem corpo, uma pessoa que tem corpo. Mas um espírito não consegue habitar um lugar. Então eles têm uma tensão sobre aquele local. É a tentação deles que é voltada para aquela situação, para que eles consigam o desígnio deles. Então, em geral, somos capazes de discernir aqueles pensamentos que nos vêm à mente, por sugestão ou inspiração de uma fonte exterior, daqueles que nos ocorrem por conta de uma sugestão de nossos próprios sentidos e faculdades intelectuais. Os demônios, sendo desprovidos de corpo físico, podem transmitir ideias e pensamentos diretamente a nossas mentes. Então, por eles serem espíritos, eles podem transmitir ideias, pensamentos. Sabe aquela imagem do anjinho bom, do anjinho ruim? É isso mesmo, olha, ele fica ali, não, para que você vai para o grupo de oração hoje? Para que você vai para a igreja? Não, relaxa, você está cansado. E aí ele vai fazendo a sua cabeça, vai te convencendo. Ele é o sedutor. Não, comete tal pecado. Não tem problema, depois você se confessa. Não, o que tem você fazer isso, essa maldade? Então ele vai te seduzindo, ele é o sedutor. Então ele vai falando, ele vai entrando na nossa mente. É interessante isso. Uma vez que, se não formos capazes de discernir tais influências, podemos tomar erroneamente pensamentos por eles insinuados como sendo os nossos. Muitas vezes há situações que o demônio fala e a gente acha que vem do nosso coração. Não, essa é uma vontade que eu tenho, mas é uma tentação. É uma situação que o demônio está tentando nos levar, e esse é um grande erro, porque a gente acha que isso vem de nós, mas está vindo de fora, de uma tentação, de uma forma de prejudicar. Então por isso devemos ter o discernimento de espírito. Opa, que pensamento louco é esse? Eu luto pela uma santidade, para viver o amor, e vem esse pensamento de ódio, de vingança. Opa, isso aí está errado. Então vamos discernir as loucuras que vêm na nossa mente, no nosso coração. De onde que vem isso? Isso é meu? Então devemos discernir, para entender que isso não vem de nós, mas sim de um ataque. Satanás tipicamente busca nos influenciar por meio de ilusões, acusações, dúvidas, especialmente do amor de Deus para conosco, ou por provocações. Desperta em nós vaidades, raiva, luxúria. Então ele age nos nossos sentidos. O inimigo, ele é astuto. Deu certo com Adão e Eva a tentação, e ele tem feito o mesmo com toda a humanidade. Ele tenta seduzir, nos levar para os nossos desejos, para as nossas vontades. É por isso que devemos fazer o jejum, que é a oração do corpo, fazer a penitência, para que não nos deixemos levar pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, impulsionado pelas nossas vontades. A gente precisa discernir o que agrada a Deus e o que agrada o mundo, a Satanás. Então é importante a gente discernir. Nós temos 4 inimigos
é importante a gente entender que nós temos 4 inimigos. O primeiro inimigo é o mundo. O mundo nos odeia porque seguimos a Cristo. Então não devemos nos aliar ao mundo, porque o mundo quer os prazeres, quer o ódio, quer a vingança, quer conquistar as coisas de uma forma errada, de uma forma vingativa, pisando nas pessoas, vivendo o pecado, vivendo como se não houvesse amanhã. E o segundo inimigo é Satanás, que é o demônio que foi expulso do céu com seus anjos e que nos odeiam e que quer a nossa destruição. João vai dizer, João 10,10, que o demônio veio para matar, roubar e destruir. Ele quer acabar conosco. O Padre Pio dizia algo tremendo: se não fosse os nossos anjos da guarda, o demônio já teria matado todos os habitantes da face da terra. Então Deus nos protege com os nossos anjos, Ele nos livra de todo mal, porque o ódio que Ele tem relacionado a nós é tão grande que, se Ele pudesse, Ele destruiria a gente, destruiria, mas Deus tem nos livrado. Então o primeiro é o mundo, nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo é Satanás, e o terceiro é o pior de todos. Eita, se não é o mundo, se não é Satanás, quem é esse terceiro que é o pior de todos? Nós mesmos. Porque se a gente nos deixar levar pelo homem velho, a mulher velha, a gente vai buscar a nossa própria condenação, a gente vai se afastar de Deus. Os santos nos ensinavam que a maior arma que temos contra Satanás é a desconfiança de si mesmo. A tradição nos ensina isso, que devemos desconfiar de nós. Maldito o homem que confia no próprio homem, porque muitas vezes os nossos desejos, as nossas vontades querem nos levar para o pecado, e precisamos, está errado isso aí, nos exortar. Eu pelo menos faço isso comigo, eu peço ao Espírito Santo, me exorta, não me deixa fazer as coisas erradas. Então quando eu estou começando a pensar ou fazer alguma coisa, o Espírito Santo, isso aí não é certo não, volta. Então o Espírito Santo nos exorta, é a nossa consciência. O Espírito Santo, ele vem nos ensinando a buscar o céu, a graça de Deus. Então devemos nos vigiar e orar, né? Devemos orar e vigiar. Então a gente entra, a igreja nos ensina sobre essa realidade. Como devemos combater Satanás? Lógico, com a nossa vida de santidade, de oração, de jejum, de penitência, fortalecer a alma, fortalecer o homem novo, não o homem velho. O homem velho que é o pecado, o homem novo que é a graça de Deus. Então, nós temos formas de nos libertar da graça de Deus. Uma forma é o grupo de oração, porque quando oramos, o Espírito Santo vem sobre nós e vai nos curando, vai nos libertando de todo mal. Então, a igreja nos ensina 4 tipos de libertação. Isso é muito importante, assim, pouco eu já ouvi falar sobre isso, muito pouco. E olha a experiência que interessante. São 4 tipos de libertação. É a simples, a composta, libertação simples, composta, complexa e a quarta, que é o exorcismo. É a forma de libertação sobre a vida do homem. A libertação simples acontece numa renúncia, no momento de oração, no momento do texto, no momento da adoração, no momento que você deixa os seus apegos e se volta para Deus. Já é uma libertação. Isso é a simples. A composta é uma libertação onde entra mais forte. É uma renúncia que você faz, é uma situação que você deixou de odiar. Não, eu vou perdoar, eu me decido por amor a Jesus a perdoar, porque o ódio destrói o meu coração, me afasta de Deus. Então eu me decido a amar e a perdoar. Então toda aquela contaminação, toda aquela reivindicação sobre você já se afasta. Então vai sendo quebrado. Então é a libertação composta. A libertação complexa já é mais forte ainda. É uma pessoa que fez uma consagração maligna, que se envolveu com satanismo, com falsas doutrinas, que se deixou levar por consagrações em candomblé, umbanda, espiritismo, que fez consagrações a Satanás, que se envolveu com bruxaria, wicca, com feiticeiros. Então tudo isso contamina a alma da pessoa. E a complexa
acontecem muitas vezes surtos malignos, que as pessoas começam a manifestar, a se bater, é devido à contaminação complexa, porque elas se abriram tanto a Satanás na realidade espiritual, voltada à magia negra, voltada às maldições, que a alma dela está totalmente contaminada. Então, quando há uma manifestação, são os anjos de Deus arrancando os demônios das pessoas, e elas ainda apegadas àquela situação, há um confronto dos demônios e os anjos, até acontecer a libertação dela. Por isso, para acontecer a libertação, a pessoa tem que querer. A conversão vem por aí, quando a pessoa renuncia ao mundo e aceita o Senhor como seu Senhor e Salvador. Aí entra então a obsessão, a infestação e a possessão. Então o quarto seria o caso da possessão. Possessão, só um sacerdote autorizado pelo bispo pode atender um exorcismo. Não é qualquer padre, qualquer entre aspas, né? Um padre é importante, é especial, mas tem que ser um padre preparado, ou todos os bispos. Todos os bispos são exorcistas, todos os bispos, ou um padre delegado pelo bispo como exorcista da diocese. Temos o padre Alexandre, que é exorcista aqui da nossa diocese, e que é um grande exorcista, e temos vários exorcistas conhecidos, como o falecido Gabriel Amorte, como tem vários exorcistas escritores que escrevem sobre essa experiência do exorcismo. Então, a obsessão diabólica é o mesmo que a obsessão doentia que a psiquiatria estuda, mas sua causa não é natural, é sobrenatural. Então é bem parecido a possessão com a psiquiatria, a forma, as atitudes daquela pessoa que está sobre obsessão. Consiste em uma ideia fixa de vozes, de visão, de visões. Neste caso, a pessoa é afligida e perde a paz. Pensa estar louca e pode agir como se fosse verdadeira essa loucura, pois o diabo pode lhe sugerir isto na obsessão. Então, a obsessão, a pessoa ela começa a ter visões, ela começa a ouvir vozes, é o inimigo incomodando, mostrando para ela que ela pode estar louca. É muito comparado com uma pessoa doente do seu psicológico. Então, eu fico pensando o seguinte, que pode haver muitas pessoas no hospício com caso espiritual. Se o demônio faz a pessoa pensar que ela está louca na obsessão, porque a pessoa começa a ver coisas, começa a ter visões, começa a ser oprimida nessa obsessão. Então a pessoa é internada, e muitas vezes é espiritual, não é psicológico, não é problema mental, mas é espiritual. Quantas pessoas podem estar no hospício nessa situação? Então essa é a chamada obsessão. Infestação. A infestação diz respeito à pessoa. Não, a infestação diz respeito não à pessoa, mas a objeto. Olha que interessante. Objetos locais. A presença diabólica em determinados objetos ou locais é confirmado pela igreja nos exorcismos feitos por diversos locais. É confirmado pela igreja que o demônio se apega a objetos, se apega a locais. Olha que interessante para vocês entenderem. Objetos. Quando um objeto é consagrado no satanismo, no candomblé, aquele objeto ele fica influenciado pelo inimigo. Quem adquire aquele objeto acaba tendo essa influência maligna sobre a sua vida. Então, se a pessoa leva o objeto para casa, ou ela ganha na inocência, ela pode vivenciar essa opressão por parte do inimigo. Então, o inimigo é tão astuto que ele usa até mesmo de objetos cristãos católicos, como imagens, como terços.
ele pode usar de objetos, por isso que nós devemos levar. Ganhei uma imagem, leva para o padre abençoar. Um terço, leva para o padre abençoar, porque você não sabe de onde veio, por onde passou. Eu estava pregando em um local aqui na diocese, e durante a adoração, eu estava adorando Jesus ali, junto com um grupo de oração, ministrando oração sobre as pessoas, e o Senhor me deu uma palavra, uma visualização. Eu via uma sala onde havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, e Deus falava assim: essa imagem foi consagrada no candomblé, está oprimindo essa família. Aí me veio, eu falei: o Senhor está me mostrando uma imagem aqui, uma palavra de ciência, que tem uma imagem numa casa. Aí o Senhor começou a mostrar como era a casa, é um corredor e uma estante onde tem uma imagem de Nossa Senhora. E aí uma moça começou a gritar na assembleia, chorando. Aí eu pedi para trazer ela até o Santíssimo, e aí ali fizemos uma oração, e ela contou assim para mim, ela contou assim lá na hora: você está descrevendo a minha casa, e eu estou sob uma opressão terrível, eu estou a ponto de separar. Hoje eu vim como sendo o meu último dia no grupo de oração. Eu sou serva, mas eu vim para abandonar o grupo de oração, porque eu não aguento tanto tormento sobre a minha vida. E ela disse o seguinte, que aquela imagem que está sobre a estante dela, de Nossa Senhora Aparecida, foi dada pela sogra dela. Eu falei assim: o que você sente em relação a essa imagem? Ela falou assim: eu sinto que algo estranho, negativo, mesmo sendo Nossa Senhora, eu sinto que tem algo estranho. E ela falou assim, eu falei: quem deu essa imagem para você? Ela falou: a minha sogra. Eu falei: a sua sogra é católica? Ela falou: não, é do candomblé. Eu falei: ah, tá explicado. Então ela consagrou a imagem, deu de presente para você, e isso tem oprimido. Ela falou: é isso mesmo, porque depois que eu ganhei essa imagem, a minha casa virou ao avesso, e a gente está numa situação difícil financeiramente, situação do matrimônio, já estamos para acabar, a minha fé, eu não consigo mais rezar devido a essa opressão. E aí ela entendeu, e ali, como eu denunciei em nome de Jesus, foi quebrada aquela maldição sobre a vida dela. Eu falei assim: leva essa imagem para o sacerdote abençoar, não durma mais nem um dia com essa imagem lá, tira essa imagem, guarda, leva no dia seguinte, se possível no mesmo dia, para que seja quebrada toda a maldição sobre o seu lar. O padre Rufus, o falecido padre Rufus, exorcista, ele conta que um casal chegou até ele numa situação muito difícil, uma situação de opressão. Era um casal que estava levando uma surra do demônio, que estava sob opressão, sob tristeza, doente, tudo dando errado, vida financeira. E o padre Rufus, ao orar por eles, teve uma visão e uma imagem da Sagrada Família que esse casal tinha na sua casa. E o Padre Pio falou assim: essa imagem foi consagrada ao demônio, e por isso vocês estão dessa forma. Então ali, depois que eles levaram a imagem para abençoar, aquela maldição, tudo que estava acontecendo sobre aquele lá, aquela obsessão diabólica caiu por terra. Então essa infestação que acontece sobre objetos, acontece também em locais. Os demônios se apegam a muitos locais onde aconteceram acidentes gravíssimos, situações de morte. Então são os espíritos locais que ficam presos àquele local. Por isso que um sacerdote tem que ir lá jogar água benta. Ou na casa, era uma casa onde acontecia encontros do candomblé, de espiritismo, do satanismo. Aquela casa fica infestada pelos demônios e precisa jogar água benta. Então esta é chamada infestação. Exorcismo. O que seria o exorcismo? O exorcismo é um caso raro, são casos raros que acontecem de exorcismo. Exorcismo acontece quando uma pessoa, é chamado hospedeiro, né? Os demônios se apossam daquela pessoa e tiram aquela pessoa da graça de Deus, oprimem aquela pessoa de tal forma que tiram ela da graça de Deus. São poucos os casos de opressão, ou melhor, de exorcismo. Mas o exorcismo, o demônio toma conta, ele é o hospedeiro,
ele toma conta do corpo daquela pessoa e controla o corpo daquela pessoa. Por isso que o exorcismo a pessoa não, quando ela comete alguma coisa, uma agressividade, alguma situação, não é ela, então ela não está pecando, porque ela não controla os seus movimentos. É o demônio que entra nela e controla ela. É interessante que o padre Fortelli é um exorcista de Roma. O padre Fortelli, ele conta um caso que ele falou que foi um dos maiores casos da vida dele. Ele deu o nome de exorcismo de Marta. O padre Fortelli conta o seguinte, que ele atendeu uma moça, estudante, universitária, e essa moça, nos primeiros exorcismos, foi muito forte a reação ali, aquela situação da moça entrando em surto maligno, falando com vozes, e ele foi atendendo essa moça, e aconteceu que o demônio não queria deixar essa moça. Como ele atendeu vários casos de exorcismo, ele achou estranho por que o demônio não queria deixar aquela moça, e um dia ele perguntou, o exorcista tem autoridade de questionar o demônio, ele tem que falar. O exorcista fala, em nome de Jesus, fale a verdade. E ali o demônio, ele tem obrigado a falar a verdade. E o demônio falou assim, por que você não deixa essa moça, a Marta? E o demônio apontou para o céu, assim, falando assim, ele não deixa eu sair. Quando é exorcismo, quando é demônio, é mais de um, então são vários demônios em uma só pessoa. São Domingos, ele disse que estava exorcizando um homem, que havia 15 mil demônios sobre aquele homem. 15 mil demônios sobre uma pessoa. Então é sempre uma legião de demônios que agem sobre aquelas pessoas que são possessas. E aí ele disse então, o padre Fortelli, por que você não sai dessa pessoa, da Marta? Aí ele apontou, porque ele não deixa. Aí o padre Fortelli entendeu que o demônio, por que Deus não permitia que o demônio saísse daquela moça? Porque Deus queria que todo mundo soubesse da realidade do demônio. O que o demônio hoje evita? Ser conhecido. Ele quer que ninguém acredite nele. Por quê? Se ninguém acredita, ninguém vai ficar receoso, todo mundo vai querer pecar, vai querer viver uma vida errada. Por quê? Demônio não existe, pecado não existe, então pode viver à vontade. Então o demônio é estratégico. Se ele for conhecido, o que acontece? Ele vai ser denunciado e as pessoas vão renunciar a ele e não vão deixar de fazer a vontade dele, né? Vão, na verdade, fazer a vontade dele. Então, esses casos de exorcismos são bem raros, mas são casos como o Padre Pio viveu uma situação de exorcismo, mostra até no filme dele, ele exorcizando uma jovem, um demônio que ele lutou por toda a vida dele. Então, é interessante, já chegando ao final, por mais que tinha bastante coisa para falar ainda, né, Jaque? Mas tudo bem, deixa para a próxima, parte 2. E é interessante o seguinte, que essa questão de combate espiritual, os santos viveram isso muito próximos dessa realidade. O demônio aparecia para eles, como São João Maria Vianney, o demônio apareceu para ele e bateu na cara dele e disse assim: Patife, esse ano você roubou mais de 80 mil almas da minha mão. Se tivesse mais 3 sacerdotes como você, o meu reino já teria sido destruído. Então o demônio tentava, São João Maria Vianney, colocava fogo na cama dele para ele não dormir, não descansar. Então os santos eram muito tentados pelo inimigo, pelo demônio. E conta um monge, a história de um monge, que o monge estava na sua cela, como é chamado, os monges enclausurados, o quarto deles é chamado de cela. Ele estava orando na sua cela e de repente o demônio, ele sente que tem alguém do lado dele ali na cela, e ele fala: opa, a minha cela está trancada, só eu que fico aqui dentro, só pode ser espiritual. E aí o demônio, olha a cara de pau do demônio, o demônio apareceu para esse monge em forma de Jesus Cristo e falou para ele assim, para o monge: abra os olhos para me ver. O monge, como um homem de oração, com discernimento, falou o seguinte, respondendo para o demônio ali, em forma de Jesus:
ele falou assim: não pretendo ver o meu Senhor em vida. Aí o demônio foi descoberto com essa atitude do monge. E aí o demônio se afastou do monge. Tem um santo que era conhecido como sendo o padre dos desertos, São Macário. São Macário estava num deserto e de repente o demônio apareceu na frente dele com a foice de fogo na mão dele e veio para cima de São Macário. São Macário então se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor em oração, se prostrou de joelho e começou a pedir a misericórdia de Deus que desse força para ele. O que aconteceu? O demônio parou na frente de São Macário e falou assim: Macário, você é um homem de fé, de oração, você come pouco por causa do seu jejum. E o demônio falou: eu não como nada. Você dorme pouco, eu não durmo nada. Mas tem uma coisa que você faz que eu não tenho coragem de fazer: você se humilha diante de Deus. E aí o demônio explodiu na frente de São Macário. Ele venceu o demônio pela humildade. Como é tremendo. Então assim, Santa Teresa d'Ávila nos ensina no combate espiritual a usar os sacramentos, como a água benta. A água benta é muito importante, jogar água benta no quarto, na casa, porque isso afasta todo o mal do local onde estivermos. Eu vou só ler essa parte de Santa Teresa d'Ávila para a gente poder já chegar ao final. Santa Teresa d'Ávila é uma religiosa mística e doutora da Igreja do século XVI, que em suas memórias relatou como, após uma longa experiência, aprendeu que não há coisa de que o demônio fuja mais para não mais voltar do que a água benta. Ela conta o seguinte: eu estava certa vez no oratório e me apareceu do lado esquerdo uma figura abominável. Percebi especialmente a boca, porque falava. Era horrível, parecia que lhe saía do corpo uma grande chama, muito clara, sem nenhuma sombra. Disse-me, aterrorizando-me, que eu me livrará de suas garras, mas que voltaria a elas, revelou Santa Teresa. Em seguida, assustada, tentar espantá-lo com o sinal da cruz. O demônio abandonou, mas logo voltou. Então ela tentou espantar ele com o sinal da cruz, mas ele voltou. Isso aconteceu várias vezes, até notou que tinha água benta perto. Isso me aconteceu por 2 vezes. Não sabendo o que fazer, peguei a água benta que ali havia e lancei para onde essa figura se encontrava, e ela nunca mais voltou. Então, através da água benta, Santa Teresa d'Ávila, ela venceu o demônio. Um amigo meu, ele tinha um irmão que frequentava o candomblé, e a casa dele era um tormento terrível. Um dia a irmã dele saiu, ele falou assim: hoje eu vou trazer paz para essa casa. Ele lavou a casa com água benta. E quando a irmã dele voltou, a irmã dele usava aquelas guias do candomblé, dos orixás. E quando a irmã dele voltou e pisou na porta, nem entrou, quando pisou na porta, ela caiu. E aquelas guias estouraram. Olha o poder da água benta. A água benta traz a libertação por lar, traz a graça de Deus para o nosso lar. É tremendo, é tremendo. A tradição da Igreja Católica nos ensina o seguinte: quando você estiver passando por dificuldade, a tradição da Igreja nos encoraja a apelar pela existência dos santos, que tenha travado batalhas semelhantes a nossas. Assim, ao ser tentado pela luxúria, recomendaria buscar pelo auxílio de São Bento. Num momento de cólera, pediria assistência a São Jerônimo. Para resistir ao pecado da soberba, o Santo Inácio de Loyola. Para não desanimarmos em nossa caminhada, a intercessão de Santa Teresa d'Ávila. E nos momentos de desespero,
a clamar por Santo Padre Pio. Então, essa é a nossa batalha espiritual, a qual os anjos de Deus, os santos, intercedem por nós. Lembrando, nós temos um anjo da guarda que tem a missão de nos levar para o céu. Era um anjo da guarda que protegia o Padre Pio e o que livrava ele dos ataques do inimigo. Então a nossa vida de oração, de Santa Missa, jejum, penitência, clamando pela graça de Deus, nos levará à vitória diante do combate espiritual. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? A graça que nós temos pela presença do Espírito Santo, que nos opera a graça, o amor do Senhor, nos leva a ser vitoriosos sobre a batalha. Se o pecado é uma invenção angélica, se as tentações, as reivindicações vêm sobre nós, o Espírito Santo é aquele que nos fortalece no combate. O Espírito Santo é o que nos dá força para combater o bom combate, que nos leva a viver o amor. O amor no coração do homem é a maior arma que ele tem para combater o bom combate e vencer as tentações. E que o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho, que é derramado sobre nós, possa preencher o nosso coração, nos dando força. Que a graça do Espírito Santo nos levante para combater o bom combate e vencer essas lutas que vem contra nós. Que nessa noite o teu coração, preenchido pela graça de Deus, curado pelo Espírito Santo, possa se fortalecer e combater o bom combate. É a graça do Senhor, é o Senhor nos revestindo com a sua armadura, é o Senhor nos dando a graça da fé, nos dando a santidade, a nossa alma, o nosso coração, é o Senhor nos fortalecendo pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Nossa Senhora é o terror dos demônios. Pelo manto de Nossa Senhora nós vencemos os combates espirituais. Ela nos dá a vitória contra todo o mal. E o Senhor, Ele nos levanta nessa noite como homens e mulheres de fé para vivenciar a graça de Deus, para tomar posse da graça do Espírito Santo em nossos corações. Quer ser um homem, uma mulher vitoriosa, vitorioso? Toma posse da graça de Deus, deixa o Espírito Santo te fortalecer. O Espírito Santo nos dá força no combate e nos dá a vitória no nome de Jesus. Que você possa clamar o Espírito Santo nessa noite, diante dos ataques que você tem vivido, diante das opressões, diante das situações que você tem sido atingido. O Senhor nessa noite quer te libertar de todos os dardos inflamados que vêm sobre a sua vida, de toda opressão, de toda maldição. O Senhor nessa noite, Ele quer restaurar nossas vidas. Que o Espírito Santo seja derramado com poder nessa noite sobre a sua vida. Que pelas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo sejamos libertos de todo mal. Que o Senhor, pelo poder da tua chaga, Senhor, pelo teu santo nome, possamos ser libertos de toda e qualquer reivindicação, de todos os ataques do maligno contra as nossas vidas. Que o Senhor possa nos fortalecer pela tua misericórdia, Senhor, nos levantando como homens e mulheres de fogo, restaurados pela tua graça, vivenciando o teu amor em nossos corações. Por isso nós queremos clamar, Senhor, clamar o teu poder, clamar a tua unção, clamar a tua graça sobre as nossas vidas. Honra a nossa fé nessa noite, liberta-nos, cura-nos, Senhor, restaura-nos nessa noite pela tua graça. Nós tomamos posse da tua graça, da tua unção, nós tomamos posse da cura, da libertação, Senhor Jesus, pelo teu preciosíssimo sangue. Nos levantamos como homens e mulheres em ordem de batalha, para glorificar o teu nome, para vivenciar a tua graça, para alcançar o céu que é nosso por direito, Senhor. Satanás quer roubar o céu de nós, mas nós tomamos posse da tua graça, é a herança reservada para nós. E nessa noite nos levantamos em oração, clamando o teu poder, clamando a cura, a libertação, a restauração, pelo teu santo nome, Jesus. Esse tema vem para os nossos corações como um alerta de Deus, como um fortalecimento da graça do Senhor. Se nós entramos num combate sabendo quem é o nosso inimigo e conhecendo o nosso inimigo, a estratégia que Deus nos dá é para vencer. Se o inimigo que está à nossa frente, nós o conhecemos e sabemos quais as armas que devemos usar contra ele para derrotá-lo,
isso nos dá uma vantagem, sim ou não? Então o Senhor, Ele quer nos levar ao conhecimento dessa batalha, desse combate espiritual. E assim era a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele entendia e compreendia o combate que ele vivia. Então, quando ele entrava para a batalha, ele conhecia o seu inimigo e ele sabia que Deus é imensamente mais forte do que o inimigo e honraria a sua fé, daria vitória para ele. Então essa noite o Senhor vai nos armar, vai nos dar armas poderosas para vencer. Quantos de nós estamos num combate espiritual, numa batalha, estamos sendo atingidos de todos os lados, de todas as formas, mas muitas vezes achamos que é comum, que são situações das nossas vidas. Então o Senhor vem nos abrir, nos alertar para entender o que estamos vivendo. Pega comigo a palavra, vamos falar do apóstolo Paulo, direcionando essa epístola, essa carta à comunidade de Efésios, à comunidade de Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 10. É uma das leituras que mais retrata de forma clara sobre a batalha espiritual. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 em diante. Vamos entender a direção do coração de Deus para nós nessa noite. Vamos mergulhar nessa palavra e compreender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Acompanha comigo. É importante que você escute e medite essa palavra, que essa palavra possa cair profundamente no teu coração. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, mantendo-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, é impressionante a vida do apóstolo Paulo, porque o discernimento que ele trazia com ele, a sabedoria, o entendimento, a certeza das coisas de Deus, que ele trazia no seu coração e que ele transmitia para as comunidades, através da sua evangelização, levava o povo a essa maturidade, a se preparar para combater o bom combate. É interessante que o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência muito profunda com Deus, que o levou a seguir o Senhor com a sua alma e com o seu coração. Então isso despertou no inferno um ódio muito grande do apóstolo Paulo, porque através do seu testemunho, da sua evangelização, da sua oração, ele arrastava multidões, ele levantava um povo
voltado ao coração de Deus. Então, todo aquele que desperta na sua fé, que cresce na sua fé, ele se torna conhecido no inferno. Sim, porque os demônios logo se levantam para tentar atrapalhar e impedir